Bom dia a todos e todas. Como é bom nós podemos estar aqui na casa de Deus, essa casa que Deus nos dá de presente, para podermos juntos celebrar este culto, neste domingo chamado Domingo Cristo Rei. Da mesma forma, eu saúdo a vocês também que estão em casa, que se unem a nós que aqui estamos presencialmente e se unem a nós então também nessa mesma oração, nesse mesmo louvor, nessa mesma gratidão, para podermos juntos louvar, agradecer ao nosso Deus por termos o Deus, nosso único Senhor e Salvador. Assim eu saúdo a todos que aqui estão, também vocês que estão em casa, nos acompanhando, com a palavra bíblica que é lema dessa semana que se inicia e especialmente deste último domingo do ano litúrgico. Domingo que vem já é primeiro domingo de Advento. E o lema dessa semana, nós temos essa palavra de Apocalipse, o capítulo 22, versículo 13, onde Jesus Cristo diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. É um versículo que cabe muito bem para esse domingo, perfeitamente para esse domingo chamado Cristo Rei. Acho que o título do domingo já diz-nos muita coisa. E nesse sentido também queremos celebrar, queremos também refletir aqui nessa manhã, de que Jesus Cristo, aqui ele diz, ele é o primeiro, o último, o princípio e o fim de tudo, o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega são as duas letras do alfabeto grego, a primeira e a última, certo? Então nós queremos também celebrar, lembrar que Jesus Cristo sim é o Senhor da nossa vida. E assim nos reunimos e celebramos em nome e na presença do nosso Trino Deus, nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu convido para podermos cantar juntos o hino Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Podemos nos assentar. Domingo Cristo Rei justamente nos convida a colocar a nossa vida na presença do nosso único Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Aliás, nos convida a lembrar que nós temos um único Senhor. No entanto, na sinceridade que nos cabe também diante de Deus, que sabe de tudo da nossa vida, diante desse Deus nós também podemos reconhecer que, infelizmente, muitas vezes nós aderimos a outros senhores, a outras coisas que comandam a nossa vida ou que são aquilo que direcionam a nossa vontade. E com isso, não seguindo a Jesus como o único Senhor, nós pecamos, nós também erramos. E por isso eu quero convidar que nesse momento todos juntos nós possamos nos colocar então na presença de Deus, pedindo sim perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E nós queremos fazer isso com 2 momentos, cantando o hino Vaso Novo, que é o hino que eu vou projetar agora aqui também para a comunidade que está aqui presente, e em seguida, então, quando acabar esse hino, nós que aqui estamos, nos colocamos de pé e nós fazemos então a nossa confissão. Cantemos então o hino Vaso Novo. Eu quero ser
Amado e bondoso Deus, estamos na Tua presença nesse momento e clamando perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Cada um, ó Deus, que aqui está ou que está em casa, celebrando conosco, todos nós podemos pedir-te perdão, ó Deus. Muitas vezes, nas correrias do dia a dia, na nossa vida agitada e terrena que levamos, muitas vezes colocamos tantos outros senhores que condicionam ou que querem nos fazer caminhar de acordo com a sua vontade. E esquecemos, ó Deus, que Tu és o nosso único Senhor, pelo qual também fomos batizados, e Tu, como Senhor, também queres o verdadeiro caminho para o nosso viver. Por isso, ó Deus, reconhecemos que sim, falhamos, escolhemos tantas vezes outros caminhos e fugimos assim da Tua vontade e do Teu amor. Clamamos, ó Deus, tenha misericórdia de nós, perdoa-nos e faz-nos sim caminhar assim como Tu queres, de acordo com os Teus ensinamentos, com a Tua vontade. Gratos te somos por todo o Teu amor, pela Tua compaixão, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. E como palavra do anúncio da graça, eu peguei a palavra das senhas diárias de hoje, do Antigo Testamento, uma palavra do profeta Isaías, o capítulo 43, o versículo 11. Olha só, escolhi porque muito perfeitamente se encaixa com o nosso tema de hoje. Só eu, sou o Senhor, e somente eu posso salvar vocês. Palavra de Deus trazida pelo profeta Isaías. Lembrando que só Deus, só Ele é o nosso Senhor. E somente Ele pode nos salvar. Assim, amados e amadas, todos nós que nos colocamos na presença de Deus pedindo perdão, todos nós podemos ter a certeza que Deus nos abraça com o seu amor. Assim eu anuncio a remissão dos pecados em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E com grande alegria, quando sabemos que Deus nos salva, com grande alegria nós podemos nos colocar na presença dEle e louvar a Ele com grande alegria, com grande gratidão. Isso também nós vamos ver na nossa pregação. E queremos fazer isso cantando o hino Ontem, Hoje e Sempre.
e na presença desse nosso amado e querido Deus, nosso único Senhor, vamos todos nós nos colocar no momento de uma conversa sincera, no momento de oração. Amado, bondoso e eterno Deus, o nosso único Senhor, nós, ó Deus, nos colocamos diante de Ti nessa manhã para Te dizer obrigado. Obrigado por termos mais um novo dia de vida. Obrigado por termos também, nesse novo dia, essa oportunidade de celebrarmos juntos, como irmãos e irmãs, Teus filhos e Tuas filhas. Gratos Te somos, ó Deus, porque aqui nos trazes e nos reúnes juntamente com aqueles que estão em casa, no momento onde nós podemos ouvir a Tua palavra, palavra preciosa, a Tua palavra, palavra que nos dá a vida, palavra que nos motiva a viver de acordo com o Teu ensinamento, e palavra que nos faz romper também com aquele mundo que muitas vezes nós vivemos com o nosso jeito pecaminoso de viver. O nosso mundo, ó Deus, ele nos envolve e nos leva muitas vezes para caminhos errados. Mas a Tua palavra vem e nos tira deste meio. Nos tira para viver assim como Tu queres, assim como Tu nos amas. Por isso, ó Deus, nós pedimos que Tu possas derramar sobre nós o Teu Espírito Santo e nos dar grande sabedoria. Assim como outros povos, outras comunidades luteranas já no nosso mundo e outras comunidades cristãs ao longo de todo o tempo celebram a Tua vontade, o Teu amor, o Teu senhorio. Assim também nós queremos aqui celebrar e aprender. Gratos, em nome de Jesus, o nosso Senhor, nós oramos. Amém. E nos preparando para ouvirmos a palavra de Deus, o Evangelho e depois também o momento da pregação, nós queremos cantar então o próximo hino, que é Nome sobre todo nome. Isso, Nome sobre todo nome. E assim nós então queremos ouvir a leitura do Evangelho deste nosso domingo, domingo Cristo Rei, palavra então do Evangelho de Mateus, o capítulo 25, versos 31 a 46. Esse não é o texto central da nossa pregação, mas ele vai nos lembrar do juízo final, vai nos lembrar justamente hoje, como sendo o último domingo do ano, vai lembrar dessa temática muito importante que muitas vezes foge do nosso horizonte. Convido aqui a Dani para que possa então nos trazer essa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. O juízo final. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como Rei, com todos os anjos, ele sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam em sua casa.
Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos em nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso, ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastem-se de mim, vocês estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então lhes perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: Portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Essa então palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso único Senhor. Amém. Podemos assentar. Estimados irmãos e irmãs que aqui estão, vocês que estão em casa, que a graça do nosso único Senhor e Salvador, que o amor do nosso Deus e que a luz e a sabedoria do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Amém. Hoje, poderíamos dizer, feliz ano velho. Estamos terminando o ano litúrgico da igreja. A gente sabe que, diferente de um calendário civil, o nosso calendário como igreja tem um início e um fim um pouquinho diferente, né? Começa antes, termina um pouco antes. Começa no primeiro domingo de Advento e termina então sempre no domingo. Antes ele era chamado Domingo da Eternidade. Nos alguns anos para cá ele é chamado de Domingo Cristo Rei. Mas isso não muda nada, continua sendo o mesmo foco, né? E como tal, Domingo Cristo Rei. Eu disse lá no início do culto que isso já acho que nos faz entender bastante da nossa ideia do que nós queremos o que nós celebramos nesse domingo. Domingo Cristo Rei, então ele convida para a gente poder celebrar, louvar, eu diria até a palavra adorar. Adorar o nosso único Senhor da nossa vida, o único Senhor também da igreja, e por que não? Temos que dizer isso, afirmar isso enquanto pessoas que creem em Deus. O único Senhor do mundo. Ele que quer ser o Senhor do mundo, vamos botar isso com letra bem maiúscula, né? Que é Jesus Cristo. E para nos ajudar nesse louvar, nesse celebrar, nesse adorar a Cristo como único Senhor, nós temos um texto indicado que eu acredito assim, que vai nos levar para um bom entendimento sobre isso, que é o texto de Efésios, uma carta então escrita pelo apóstolo Paulo, Efésios, o capítulo 1, os versos 15 a 23. E nesse texto diz assim, Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, eu não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações.
Eu peço a Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço a Deus que abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Este poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou a Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo para a igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Amados e amadas, essa é a nossa leitura da nossa pregação. Estimados irmãos e irmãs, este pequeno trecho, temos que pensar na Bíblia como ela é grande, no seu conteúdo, também, né, nos textos que são escritos. Então podemos dizer que, comparado com toda a Bíblia, é um pequeno trecho. E este pequeno trecho da carta de Efésios, na verdade, é uma oração. Até no título está oração de agradecimento. É uma oração de louvor e gratidão a Deus. E esse louvor e essa gratidão, na verdade, brotam no coração daquelas pessoas ali, que no caso ali o apóstolo que escreve, né, para a comunidade. Esse louvor, então essa gratidão brota como reconhecimento. Conseguem reconhecer toda a ação e todo o amor de Deus na vida daquela comunidade ali dos Efésios, de Éfeso. Então, na verdade, é uma oração de louvor e agradecimento pela ação de Deus, aquilo que Deus fez na vida daquelas pessoas ali naquela comunidade há tantos e tantos anos atrás. Para a gente entender melhor, isso é importante, para a gente poder entender melhor o porquê dessa gratidão e desse louvor, precisamos entender uma coisa. Precisamos entender, lembrar, em que lugar, em que contexto estava Éfeso e essa comunidade dos Efésios. Essa comunidade, ela está dentro do contexto do domínio do Império Romano. Já ouvimos falar muitas vezes, né, especialmente no Natal, quando se fala do imperador e depois quando Jesus então é crucificado. É nesse contexto também que está então a comunidade de Éfeso, onde o Império Romano está dominando. E naquela época, naquela região, a vida daquelas pessoas, olha só, qualquer semelhança não é mera coincidência, como é que é isso, né? Naquela época, naquele contexto, a vida daquelas pessoas era tomada por idolatrias, paganismo. Adoravam tantas coisas e tantos outros deuses. Essa era a vida daquelas pessoas. Também era uma vida tomada por imoralidades, as mais diversas. Se a gente lembra das cartas de Paulo, né, ele cita algumas coisas, né? Muitas imoralidades. E também, claro, tinha muito sofrimento causado pelo domínio do Império Romano. Então era uma vida de idolatrias a falsos deuses, muitas imoralidades e muito sofrimento também pelo governo que eles tinham. Eu diria, resumindo, era uma vida cheia de pecados, uma vida, né, tomada por pecados e também, claro, naturalmente, então, por muitos sofrimentos. E na verdade, se a gente pensar bem,
se a gente lê e estuda aquele contexto, era na verdade como se as pessoas vivessem uma vida sem sentido. Não tinha sentido. E talvez para piorar, eles não vislumbravam, eles não conseguiam enxergar uma saída daquilo. Também nem sei se eles queriam, certo? Não sei nem se eles queriam sair daquela situação. Mas era uma situação, uma vida totalmente difícil, que eles não conseguiam enxergar uma saída. Mas até que um dia começou a ter uma mudança. Como? Quando? Por quê? Quem arrisca? Foi quando a missão, podemos dizer assim, a missão liderada pelo apóstolo Paulo e juntamente com seus companheiros de missão, quando essa missão também abraçou aquele contexto, também aquela cidade de Éfeso, também aquelas pessoas. Com isso, a boa nova, o evangelho anunciado por essa, vamos dizer, por essa equipe do apóstolo Paulo, essa boa nova alcançou os ouvidos, chegou nos ouvidos daquelas pessoas. Chegou também na vida, então, não só nos ouvidos, mas alcançou a vida. Isso é importante, porque uma vez é a gente escutar, outra coisa é isso mexer com a vida da gente. Eles escutaram, aquela mensagem alcança os ouvidos e também alcança a vida dos efésios. E assim, a partir disso, então, lá surge uma pequena comunidade. Essa comunidade que depois, aos poucos, foi também crescendo. Irmãos e irmãs, nós que estamos aqui, vocês que estão em casa, talvez agora estamos começando a entender qual foi a grande ação de Deus na vida daquelas pessoas. E por que esse texto, ser uma oração de louvor e gratidão, né, que nós conseguimos então ouvir e apreciar a partir dessas palavras. Obviamente, vou lembrar, esse texto, essa carta, né, que foi aqui, esse trecho que eu li, faz parte de uma carta que foi escrita alguns anos depois do surgimento dessa comunidade. No entanto, essa carta deixa claro que a mensagem do Evangelho, aquilo que eles ouviram, que chegou na vida deles, essa mensagem do Evangelho, transformou a vida daquelas pessoas. A mensagem de que nós temos um grande Deus, que ama a todos nós, a ponto de enviar o seu único Filho, que morreu por nós, ressuscitou, para nos salvar, para ser o nosso único Senhor. E essa mensagem, quando os efésios escutam isso, dentro daquele contexto de pecado, de idolatrias que eles viviam, de sofrimento, essa mensagem liberta eles, e mais do que liberta, dá sentido à vida deles, que eu falei antes não tinha sentido. Começa a dar sentido para a vida deles. Em outras palavras, o Evangelho rompeu, ele causou uma ruptura na vida daquelas pessoas, uma ruptura com o paganismo, com a idolatria, com o mundo pecaminoso, e os levou para o colo, para os braços de Deus. Por tudo isso, com isso, obviamente que o nosso texto vai exaltar, vai dizer, vai agradecer realmente, né? Vai exaltar Cristo como o único Senhor, como aquele que tem todo o poder e que reina sobre tudo e todos. Está escrito nessas poucas palavras que o apóstolo Paulo nos deixou, né? E além disso, também tem um trechinho adiante, não é só louvor e agradecimento, tem uma súplica, tem um pedido do apóstolo Paulo. Ele pede para que Deus continue mantendo fiéis essas pessoas, firmes na fé e no amor, e que dê a eles o poder do Espírito Santo para que a luz e a esperança do ressuscitado sempre esteja ao alcance dos olhos daquelas pessoas. Ou seja, Paulo diz assim: assim como vocês estão, eu já agradeço por saber que vocês estão fiéis, firmes na fé, firmes no amor, em decorrência da fé, firmes no amor, e oro também para que Deus mantenha essa esperança aos olhos de vocês. Ou seja, Paulo diz assim que vocês não percam o horizonte, não percam o foco, não percam aquilo que deu sentido agora à vida de vocês. Irmãos e irmãs, pouquíssimas palavras nesse texto, mas tem muitas coisas preciosas nessas poucas palavras. Primeiro, eu penso pelo contexto então, pela situação da época, né?
fica claro que uma vida sem a presença de Deus é uma vida sem sentido. Uma vida sem a presença de Deus é uma vida sem sentido. E pior, sem Deus a vida tende a ser um mar agitado, de sofrimento, de idolatrias e até sem chances de saída. E nesse sentido, o mais fantástico é saber que a ação de Deus, o agir de Deus, aquilo que Deus faz, e a nossa fé nesse Deus, é a única forma de romper com a situação de pecado, a situação adversa. Também nós, que vivemos neste 2020, também vivemos um ano diferente, também temos os nossos sofrimentos, também temos nossos pecados e, por que não dizer e assumir, também temos nossas idolatrias. Também nós precisamos agradecer a Deus por Ele ser o nosso Senhor e porque Ele quer nos fazer romper, sair também dessa situação. Ele quer o melhor para nós. Mas tem ainda um pequeno detalhe que eu já falei lá no início. Lembra quando eu falei que eles não vislumbravam a saída, até que um dia teve uma saída. E esse detalhe eu quero aqui tocar nesse momento, porque isso aqui fez toda a diferença da vida dos Efésios. Esse detalhe é a missão. A missão do apóstolo Paulo e de seus companheiros, essa missão de anunciar o Evangelho. A boa nova. A boa nova é a boa notícia. Não tem quando alguém nos traz, eu tenho uma boa notícia para dar, a gente fica feliz? Aqui tem uma excelente notícia. Esse detalhe é fundamental nesse texto, quando eles levam a boa notícia. Nós lemos do versículo 15 até o 23, do primeiro capítulo de Efésios. Mas se a gente tiver um tempo em casa, vocês estão talvez em casa com a Bíblia até aberta, nós ainda podemos olhar um pouquinho antes, versículos 12 e 13. Eu vou resumir lá, porque lá Paulo vai dizer uma coisa importante. Lá fica claro o quanto essa missão desse anúncio do Evangelho fez a diferença. Paulo vai dizer assim, mais ou menos assim, ele vai dizer que quando ele ouviu a verdadeira mensagem, isso tomou conta e modificou a vida dele. E a gente que conhece a história do apóstolo Paulo lembra como foi. Paulo perseguia os cristãos e que quando ele escutou o Evangelho, mudou a vida dele. Então Paulo vai dizer assim para os Efésios, assim como eu, quando eu ouvi a verdadeira mensagem, mudou a minha vida, essa verdadeira mensagem também tomou conta de vocês, quando vocês receberam essa boa nova, e quando isso aconteceu, Deus colocou a sua marca em vocês, a marca de que vocês pertencem a Ele, assim como Paulo também pertence a Deus. Com isso eu quero aqui exaltar a importância da pregação, não porque agora nessa manhã eu estou aqui falando para vocês, mas a importância da pregação, do anúncio da boa nova, que não é tarefa só do pastor ordenado, é tarefa de todos nós. E foi o apóstolo Paulo aqui que mostra isso mais uma vez de uma forma muito forte, E lembramos, por que eu estou dizendo isso, que como é importante a tarefa de anunciar o Evangelho? No final do nosso texto, é lembrado que a igreja é o corpo de Cristo que completa a Cristo. Está lá no último versículo que nós lemos. E eu penso que nós temos vida. Nós temos vida. E se nós somos a igreja de Cristo que completa a Cristo, nós não somos uma igreja morta, muito menos um corpo morto. Temos vida. E aí eu penso que como comunidade viva, a pregação da boa nova faz parte do nosso servir, do nosso ser igreja, do nosso ser corpo de Cristo. O nosso corpo, nós como corpo, aliás, precisamos mostrar isso, falar isso, por que não dizer até gritar isso, falar desse Cristo para as outras pessoas. E aí, eu quero agora usar todo o nosso texto, esses versículos que ouvimos, para poder mais ou menos dizer o que acontece quando nós temos a coragem, assim como o apóstolo Paulo teve, de falar de Cristo, de falar da boa nova. Quando nós pregamos, quando nós falamos, quando temos a coragem de falar de Cristo, o Evangelho, nós vamos lembrar que essa pregação do Evangelho nos revela, em primeiro lugar, quem é o verdadeiro Deus.
Primeira coisa, aconteceu com os Efésios, aconteceu com Paulo, acontece com a gente. Se a gente não escuta, a gente não sabe quem é Deus. A primeira coisa que acontece quando nós falamos do Evangelho é que Deus é revelado para nós. O verdadeiro Deus é mostrado. E quando alguém fala para nós de Cristo, fala para nós do Evangelho, isso é igual quando nós estamos com muita fome e comemos um bom prato de comida, nos fortalece. Agora, muito mais, quando alguém fala para nós de Cristo, isso alimenta a nossa fé. Paulo logo diz, vocês estão firmes na fé, porque vocês foram alimentados. Falar do Evangelho alimenta a nossa fé. E naturalmente, assim como ele lembra que os Efésios viviam em amor, também nos motiva a viver em amor. Vou dar uma pausa e depois eu vou continuar aqui nessa fala. Lembrando do Evangelho que nós ouvimos, que a Dani leu para nós. O Evangelho é muito forte. Ele vai lembrar que tem um chamado como cristãos de viver em amor. Não é apenas ouvir. Lembra que eu falei no início, antes lá, que o Evangelho não apenas alcançou o ouvido, mas alcançou a vida deles. Por isso Paulo vai dizer assim, eu fico feliz, Efésios, que vocês estão firmes na fé, mas vocês continuam vivendo em amor. Tem uma consequência. O Evangelho não chama legal, Deus me ama. Ele nos faz descruzar os braços e fazer algo mais, viver o amor. E o Evangelho de hoje vai lembrar, no juízo final, do como nós vivemos em amor ou não. Da importância disso, de viver nisso, ou como é difícil quando não vivemos nisso. E se o mundo era tão difícil na época dos Efésios, e se ele é difícil hoje, por isso eu disse, não é uma mera coincidência. É porque muitas vezes nós não vivemos o impulso do amor que é trazido pelo Evangelho. Então quando o Evangelho é pregado, também nos chama e quer que nós vivamos, nos leva a viver em amor. Gera gratidão, fica claro ali a gratidão. Quando a gente escuta o Evangelho, isso nos gera gratidão e nos leva à oração. Ali Paulo está orando. Quando nós sabemos do Evangelho, ouvimos, também nós nos colocamos diante de Deus, nos reconhecemos que Ele é o nosso Senhor. E nos lembra que Deus está sempre ao nosso lado. E nos ilumina com o poder do Seu Espírito Santo, assim como acontece no nosso texto. Com isso ilumina a nossa vida. Às vezes quando não tem sentido, de novo nos dá sentido. Nos traz esperança, a esperança da vida eterna. Nos dá sabedoria, ou seja, a gente sabe, quando a gente coloca a palavra de Deus, o Evangelho, na nossa vida, a gente sabe qual é o caminho que tem que ser seguido. A gente sabe discernir entre o que é certo e o que é errado. E tem uma outra coisa que aparece no nosso texto. Quando a gente escuta o Evangelho, a gente sabe também apreciar e valorizar e reconhecer como são maravilhosas as bênçãos de Deus. Se a gente não tiver o Evangelho, vai passar a vida, vai passar tanta coisa e a gente não vai conseguir reconhecer isso. Como era na época de Efésios. Como é muitas vezes hoje em dia no mundo e também às vezes até na nossa vida. E obviamente, também quando a gente escuta o Evangelho, nós somos lembrados que o verdadeiro Senhor é Cristo e que nós somos sim a sua igreja e o seu corpo. Mas corpo vivo, que quer o melhor. Como corpo a gente não quer estar doente. Às vezes as doenças nos atacam e a gente quer se livrar disso. Assim também é quando escutamos o Evangelho. Queremos ser o corpo mais sadio. Um corpo de fé, um corpo que vive em amor. Então, o Evangelho anunciado revelou lá aos Efésios o verdadeiro Cristo. Isso mudou a vida deles. Como isso é para nós? Esse Evangelho ainda nos diz alguma coisa? Nós ainda temos Cristo como nosso único Senhor e Salvador? Deixamos que a vontade, o amor de Cristo também nos oriente, nos faça viver com fé e viver também em amor e consequência a isso? Que nós possamos, impulsionados por esse Domingo Cristo Rei, mas especialmente pelo nosso Evangelho, pelo texto dessa carta, dessa pregação, a viver o Evangelho e a falar disso para as outras pessoas. Se a gente não falar, as pessoas não vão ser alcançadas nem no ouvido, muito menos na sua vida.
Que Deus continue, gente, alcançando vocês que estão em casa, nós aqui, todos nós, continue alcançando nosso ouvido, nossa vida com todo o seu amor, todo o seu cuidado. Amém. E eu convido que nós, como palavra de fé, como resposta de fé a esse nosso Deus, nosso Senhor e Salvador, nós também queremos cantar isso, então, em forma de uma confissão de fé. Queremos cantar: Jesus Cristo é Rei e Senhor. Acho que dá até para cantar de cor. Aqui quem está, eu vou projetar o hino. E para nós continuarmos sendo lembrados de Cristo nosso Senhor, da boa nova do Evangelho, eu convido vocês também para o nosso culto do próximo domingo, domingo então dia 29, 9 horas da manhã, então o primeiro domingo de Advento. Adentramos ali no período já que antecede o Natal, uma época sempre tão especial, tão esperada por todos nós. Esse ano vai ser diferente, vamos estar aí com máscaras, mas mesmo assim queremos celebrar sim a vinda dele, que veio para mudar a nossa vida, assim como mudou. Hoje lembramos de Efésios, que transforma, né? Convidamos então todos vocês de forma virtual, presencial, nosso culto, então domingo que vem às 9 horas da manhã. Nessa semana agora, dia 25, isso significa que é quarta-feira, se eu não estou enganado, nós temos a nossa assembleia da nossa paróquia. Nessa assembleia nós também iremos, entre vários assuntos, um deles é a eleição então também da nova diretoria, que irá então também coordenar os trabalhos dessa nossa paróquia, comunidade, nos próximos 2 anos, 2021 e 2022. Também aqui reforço o convite para o Oase e Unice. Nós estamos preparando um drive-thru. Isso é uma coisa inglesa, né? Essa frase aí. Eu vou explicar porque talvez a Vale até me lembrou que às vezes as pessoas não entendem o que é isso, né? Na verdade é um lugar que nós vamos preparar, vai ter uma mesa, onde as pessoas vão passar. Normalmente é de carro, né? Eles passam lá para tirar um lanche no McDonald's ou por aí. Não querendo fazer propaganda para ninguém. Na Oase nós vamos preparar, né, Vale, um lugar de forma bem carinhosa para vocês. Então também vocês vão passar, provavelmente aqui pelo salão, vocês vão passar e vocês vão receber uma lembrança, e vocês também vão receber uma palavra nossa. Abraço não dá para dar, mas nós vamos também dizer umas palavras para vocês. Nós vamos fazer isso então no próximo sábado, dia 28, das 2 horas da tarde até as 4 da tarde. Das 2 às 4 são 2 horas, então temos bastante tempo, dá para vir de carro, de bicicleta ou a pé, da forma que vocês conseguirem, tá? Então as senhoras aí da nossa Oase Unice são convidadas então a participar. Próximo sábado, gente, agendem lá das 2 às 4 da tarde. Nosso pedido sempre carinhoso dos alimentos que nós temos, nosso cesto de alimentos aqui também na entrada da igreja, também na secretaria. Quando a gente puder, a gente trazer algum alimento que a gente, como comunidade, encaminha para pessoas necessitadas. Espero que vocês não se enjoem, todo culto eu falo disso. A gente precisa criar uma cultura de doação. A gente precisa criar não uma cultura, mas uma coisa dentro de nós de querer fazer isso voluntariamente. E eu vou lembrando isso por um tempo, até o dia que isso for bem normal para todos nós, certo? Então, esse pedido aí carinhoso a todos vocês.
Nós temos o jornal O Caminho e também temos já alguns livros, né, alguns devocionais à venda, também a preço de custo, podem adquirir na secretaria. Eu acho que a Raquel até hoje já tem eles aqui na igreja também, sempre a preço de custo, para vocês poderem também no dia a dia. Eles são para 2021, mas para vocês podem já adquirindo e comprando, então, inclusive podem dar um bom presente para as pessoas. E eu aqui quero lembrar que no dia 5 de dezembro nós vamos ter o culto especial de batismo. Já tivemos um na semana passada e vamos ter mais um no dia 5 às 3 horas da tarde, onde nós vamos então também ter o batismo de algumas pessoas, porque no culto normal, por causa da aglomeração, a gente não consegue. São esses os avisos que eu tenho aqui, e eu quero lembrar ainda que nós temos como oferta de hoje, a oferta é feita na saída, nos gasofilácios. Também podemos, quem está em casa, pode também trazer sua oferta na secretaria. A nossa oferta de hoje ela é destinada pela nossa igreja, a IACLB, para o Fundo da Educação Cristã Contínua. Uns anos atrás, a igreja abriu os olhos para essa questão da formação contínua e elabora muitos materiais, dá muitos cursos para as pessoas, especialmente as lideranças têm mais acesso a isso. E um dia, quem sabe, isso também chega a todas as pessoas. Apesar que nós, na comunidade, oferecemos também, coisas que, justamente naquela ideia de que as pessoas precisam, a vida toda nós precisamos aprender. Nós somos batizados e Jesus diz, tem que aprender aquilo que você tem ordenado. Então, a vida toda a gente aprende. E para ajudar a igreja também nesse trabalho, então também a gente quer ofertar nessa manhã com grande alegria. E assim eu convido para que nós possamos então nos colocar na presença de Deus, na nossa oração de intercessão. Quem puder, eu convido, coloque-se de pé. Você que está em casa, eu também convido que você possa também juntar as suas mãos. Eu tenho aqui alguns pedidos de oração. Vocês que aqui estão, quem está em casa, também ainda pode lembrar, nosso Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. Podemos também lembrar isso durante a nossa oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, nós, ó Deus, mais uma vez te agradecemos por este culto, por esse momento aqui de celebração. Te agradecemos porque nos trouxeste aqui para podermos juntos celebrar, também nos unes com aqueles que estão em casa. Nós, ó Deus, te agradecemos pela Tua Palavra, que assim como rompeu a vida de pecados lá em Éfeso daquelas pessoas, essa Palavra também nos quer tirar do mundo do pecado e nos trazer para o Teu caminho, para a Tua verdade. Somos-te gratos por termos uma igreja na qual nós podemos celebrar o Teu verdadeiro amor e podemos também nos alimentar a fé e assim nos impulsionar para viver o verdadeiro amor, para que a nossa vida toda seja também tomada pelo Teu Evangelho. Gratos te somos, ó Deus, também pelas bênçãos que derramas e, como diz o nosso texto de hoje, essas bênçãos são maravilhosas. Gratos te somos também por isso. E assim, ó Deus, assim como o apóstolo Paulo confiou em Ti, assim como os discípulos confiaram em Ti, e assim como a comunidade de Éfeso confiou em Ti, assim também nós confiamos em Ti. E nessa confiança, nós também colocamos diante de Ti todos os motivos de alegria, com gratidão fazemos, e também trazemos diante de Ti aquilo que nos preocupa, aquilo que é motivo também de angústia para nós. E assim, ó Deus, como alegria, nós também compartilhamos aqui os 40 anos de casamento do Carlos e da Regina Maria Ian, que estão no dia de hoje, estão comemorando também essa data. E eles moram em Balneário Camboriú. E assim, ó Deus, a partir também do casamento aqui do Carlos e da Regina, nós também agradecemos pela vida matrimonial de todos os casais, de todas as famílias também que são envolvidas, abraçadas por Ti. E sabemos, ó Deus, que este Teu abraço de amor é para todos e todas. E assim, ó Deus, também nessa confiança, colocamos diante de Ti as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão enlutadas, as pessoas que estão nos seus sofrimentos. Lembramos assim da Leila, lembramos do Rubens, do Hilário, do Flávio, do Emerson, do José Augusto. Também oramos pelo Flávio, que também está com Covid. Também oramos pela Marlene
E assim, ó Deus, também cada uma de nós, também no seu coração, na sua mente, ainda lembra de outras pessoas. Que tu, ó Deus, com todo o teu amor e imenso cuidado, que tu possas abraçar a todas essas pessoas e possas também cuidar, curar e fazer aquilo que é da tua vontade. Também pedimos que cuides de todos nós. E assim, ó Deus, tudo aquilo que ainda está no nosso coração, na nossa mente, nós também queremos deixar isso na tua presença. Quando juntos oramos, a oração que o teu Filho, Senhor Jesus Cristo, nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nós queremos colocar a nossa vida, toda a nossa vida, nas mãos de Deus. E viver assim como a palavra de Deus nos anuncia. E queremos ter absoluta certeza, assim como a comunidade de Éfeso não estava sozinha, também nós não estamos sozinhos. E isso nos é sempre lembrado quando somos abençoados. Queremos assim receber a bênção. Irmãos e irmãs, que a bênção do nosso Deus, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que todo o seu amor, todo o seu cuidado, toda a sua paz venha sobre nós, permaneça conosco, hoje e para todo sempre. Que a paz de Deus caminhe conosco. Amém. E que nós possamos ir na paz deste Deus e servir como corpo vivo, servir a esse Deus sempre com grande alegria. Eu quero assim agradecer, antes do nosso hino final, que é Chuvas de Bênçãos. Acho que quem está em casa também consegue cantar de cor. Eu quero aqui agradecer a cada um de vocês que aqui está, vocês que estão em casa, sempre, hoje a Zoraide, a Fabíola, que nos ajuda na música, a Dani, que está aqui também com a câmera, fez a leitura, quem nos ajuda no som, Vilmar, Raquel, enfim, desculpa, às vezes a gente esquece até as pessoas, Mas todos nós que podemos celebrar juntos a certeza do grande amor de que Cristo é o nosso Senhor. Cantamos então, para encerrar o nosso culto, Chuvas de Bênçãos teremos.